Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semiadap, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Os artesãos do tabernáculo. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando se trata dos artesãos do tabernáculo, precisamos compreender que o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Percebemos que em Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 11, podemos ler que Deus falou a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e ao altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que te tenho ordenado. Aqui podemos ver, ou veremos, que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. É preciso entender muito bem a respeito da importância de ser cheio do Espírito Santo para realizar uma grande obra. E concluiremos então que quando a pessoa tem um chamado, é com consciência e respeito, há então dedicação no uso do talento que dado por Deus, para que possa
realizar a obra para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Portanto, meu irmão, você que é chamado, você que é vocacionado, ergue a tua voz como trombeta. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é diferente hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que a façamos. É preciso realizar a obra com temor, com sabedoria, com coragem, com gosto e voluntariamente. Homens especiais foram separados para o serviço especial. Por exemplo, aqui nós temos Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. O próprio Deus chamou estes homens para que eles pudessem compreender, realizar a obra do Senhor. Nós já percebemos que na construção do tabernáculo, que devia ser concluído com entendimento, bem como suas peças habilidosamente talhadas, para executar essa obra, Deus chamou Bezalel e Aholiabe. O primeiro era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalharem em toda sorte de obra, em ouro, prata, bronze e madeira. Estes homens foram convocados para, e cheios do Espírito Santo, para realizar a obra de Deus. E Deus tinha também as suas prerrogativas para esta tarefa. O texto bíblico de nossa lição, de nossa mensagem, de nossa aplicação, mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências, capacitando-os para potencializar essas habilidades. Essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, conforme nós lemos aqui em Gálatas capítulo 2 e versículo 8. E Paulo, para exercer o seu ministério no meio dos gentios, conforme temos a prova aqui em Romanos capítulo 11 e versículo 13. Portanto, trata-se de pessoas que tiveram nos seus pontos estratégicos para fazer obras estratégicas. É assim que Deus age em nossas vidas. Ao longo da história da igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhes sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração agora mesmo acerca do seu próprio chamado. Neste momento em que estou ministrando esta palavra bíblica sobre os artesãos do tabernáculo, Deus pode, em nome de Jesus Cristo, chamar você também para este ministério, para que você possa realizar a obra de Deus.
Deus, Ele tem um propósito com a vida de cada um de nós. E podemos ver aqui também ainda a pluralidade do serviço cristão. Muitas são as necessidades da igreja local, de ordem espiritual quanto material. Na verdade, elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização que é preciso mantê-la todos os dias em nossa vida. A igreja está sempre a depender da obediência. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para diversidade de dons e talentos que envolvam lideranças espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas que possam servir, que são necessários na obra de Deus. Qual seria, por exemplo, o seu talento? Qual seria a sua dedicação na obra de Deus? Que você também aplique o seu talento na obra do Senhor nosso Deus. Aplica, meu irmão, o teu talento à obra de Deus, porque não deixa enterrar o teu talento, mas levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai raiando sobre ti. Bezaleel e Aholiabe eram homens especiais chamados por Deus para executar serviços especiais. Na verdade, estes homens foram cheios do espírito de sabedoria, de entendimento e de ciência. É preciso, para realizar a obra de Deus, o homem ter afinidade com Deus, ter comunhão com Deus e viver em obediência para Deus. Eles foram cheios do Espírito para realizar a obra. Aqui o texto bíblico diz: o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós, pentecostais, sempre afirmamos: não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. O texto em destaque declara que toda a criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira promanavam do Espírito de Deus. Aqui há uma verdade maravilhosa para todos nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nesta perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas nos bancos das escolas, nas faculdades e da jornada da vida a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, Deus nos usará poderosamente na sua obra, ou seja, nós seremos
obedientes à visão celestial. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura de realidade espiritual do povo de Deus no ministério cristão. Deus deu àqueles homens habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva do processo de escolha de Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser dedicado no ofício do canto. Quem toca precisa ser treinado no ofício instrumental. Quem prega precisa ser caprichoso no ofício da interpretação de texto e da retórica. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obras especiais são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem os serviços complexos na igreja local. Para realizar obras especiais é preciso ter habilidades especiais por intermédio do Espírito Santo. Nesse texto da Bíblia Sagrada ainda é provado que homens, usando os talentos, eles o fizeram para a glória de Deus. Os talentos são habilidades que esses homens tinham, Bezalel e Aholiabe. Já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar: ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestidos do Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de maneira esteticamente bela. Eles primeiro submeteram-se, por isso o que faziam era para a glória de Deus. Para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Deus que nos chamou. Esse é o passo fundamental para que o nosso trabalho glorifique e exalte o nome do Senhor nosso Deus.
Deus, é preciso admitir que Deus, que depois de tudo, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução, a última palavra. Experimente agora, vamos experimentar agora, submeter-se a Deus e fazer qualquer tarefa para a glória de Deus. E assim desfrutaremos da paz, assim desfrutaremos da vitória, assim desfrutaremos da comunhão, assim o nome do Senhor será glorificado, exaltado, enaltecido, será publicado em todas as terras. Os talentos relevados, que eram relevantes e foram revelados também na igreja, hoje podemos entender que estes talentos, embora em Mateus capítulo 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus Cristo, ela é uma bela instrução ilustrativa para mostrar o que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezalel e Aholiabe também está contemplado na parábola dos talentos. Nessa parábola, a palavra parábola do grego quer dizer palanton, que significa talento. Ganha destaque aqui. O termo refere-se à moeda de alto valor. Nesse contexto, o homem rico distribuiu vários talentos aos servos de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Naturalmente, o homem rico esperava receber retorno dos servos. A mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que ele nos capacitou para o seu reino. Desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé e o comprometer-se em colocar a serviço do corpo de Cristo tudo o que o Senhor nos concedeu. Cada crente é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus Cristo e receber a devida recompensa pelo trabalho quando nos encontrarmos no tribunal de Cristo. Não desperdicemos, irmãos, o nosso talento que Deus nos deu. Vamos honrar ao Senhor com os nossos talentos, em o nome de Jesus. As habilidades de Bezalel e Aholiabe nos estimulam a usar os talentos em favor dos irmãos e para a glória de Deus. Logo, devemos ter bem nítido isto, que o reino de Deus é fundamental em nossa vida. E nesse reino, Deus nos deu muitas habilidades. E devemos nos dedicar sempre diante do Senhor nosso Deus. E no reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho?
que cada templo suntuoso fora edificado. A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Esforcemo-nos com esmero e amor no reino de Deus. E como estes homens foram dedicados a Deus, vamos também nos dedicar como os artesãos do tabernáculo em o nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.